Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar a Paulo Marcum, jornalista que vem acompanhando a vida política brasileira a partir das redações dos nossos principais jornais, das nossas principais redes de televisão. Paulo Marcum está estreando na TV Cultura uma série sobre os Direta Já, movimento público, movimento popular, perdão, que determinou uma mudança na vida política brasileira, que marcou toda uma geração de eleitores no Brasil. Eu queria perguntar, então, a Paulo Marcum, agradecendo a presença dele, hoje, a importância de nós, hoje em dia, relembrarmos os tempos dos Direta Já. Então, na verdade, de alguma maneira, isso começou não com essa intenção mais duradoura e mais ampliada. Em 1987, eu propus para a Unicamp fazer uma série de debates e palestras de pessoas que tinham relevância política naquele momento, porque a gente já estava com a eleição direta no horizonte, né? Em 87 já tinha o governo Sarney, né? Já estava a Constituição sendo votada ali, e já estava claro que, quer dizer, o próximo presidente seria eleito pelo voto direto. E a população, de maneira geral, tinha muito pouco conhecimento sobre a história recente do Brasil. Então eu levei para a Unicamp algumas figuras, outras eu não consegui levar, mas Mário Covas, Lula, Fernando Henrique, Fernando Gabeira, o capitão Sérgio Macaco, Almino Afonso, tentei Ulisses, que acabou não indo, e cada um deles contou um pouco da sua trajetória política, né? E nessa conversa surgiu a ideia de fazer um livro em que eu pretendia juntar as histórias de algumas figuras que participaram da luta pela democracia de várias maneiras, como o Tancredo, Ulisses, o Covas, Montoro, o próprio Lula, o Gabeira, quer dizer, que tinha participado da luta armada naquela época, tinha acabado de retornar ao Brasil, né? Não fazia muito tempo que estava, quer dizer, tinha mudado de ideia, vamos dizer assim. Isso aí ficou num projeto. Eu cheguei a montar uma equipe para desenvolver isso, uma espécie de, de livro de não ficção, mas com recursos da ficção, né? Entremear os personagens, etc. Ele não avançou, mas mais adiante, em 2014, eu consegui um apoio da Uninove, do Instituto de Cultura Democrática, e resolvi fazer um registro da luta pela democracia. Não era apenas e tão somente das diretas, mas culminava nas diretas. E, para resumir, o que eu imagino é que, na verdade, há uma espécie de sobrevalorização no Brasil das tentativas de derrotar a ditadura pela força. A luta armada, os movimentos que, digamos, enfrentaram a ditadura e todos perderam, né? Eles, de alguma forma, a narrativa que foi sendo construída é de que essa foi a resistência importante, né? Enquanto, na minha avaliação, e acho que de outras pessoas também, houve muito mais efetividade da luta que passou pelo voto, pela eleição do MDB, pela Frente Ampla, lá atrás, em 67, que foi totalmente derrotada, enfim, por várias tentativas, Carta aos Brasileiros, luta pela anistia, as greves dos trabalhadores, e que culmina nas diretas num processo que, no Brasil, é sempre cheio de idas e vindas e de derrotas, né? Porque é bom lembrar, para quem não viveu, a campanha das diretas foi o maior movimento de massas da história do Brasil, certamente, né, da contemporânea, e perdeu, porque não conseguiu convencer deputados e senadores a votarem a favor da emenda que restabelecia a eleição direta para presidente. Daí saiu a solução Tancredo Neves no colégio eleitoral. Tancredo foi eleito com a dissidência de setores que antes apoiavam o governo, numa uma coisa meio transacionada, negociada,
né, morreu antes de tomar posse, e o presidente que fez a transição foi Sarney, que era um homem que tinha servido para o regime. Então, eu busquei fazer com essa quantidade de depoimentos gravados, que estão todos disponíveis no Museu da Imagem do Som de São Paulo, para pesquisadores e outros documentaristas utilizarem esse material livremente, mais o site, mais os 2 volumes do Brado Retumbante, e, finalmente, essa série agora exibida na TV Cultura, uma espécie de retrato desse processo, né? Que tem, claro, pontos de vista pessoais, mas eu procuro evitar uma coisa, isso que eu estou falando, de que a luta armada não foi o caminho, tal, isso está dito por alguns dos participantes, mas eu também registro aqueles que acham o contrário, né? Então, foi isso, e acabou demorando muito tempo para ficar pronto. Coincidentemente, saiu nesse momento em que a gente está vivendo, em que a democracia está sendo posta em xeque muito fortemente. Eu acho que reafirmar a importância da democracia é sempre importante. Eu não tenho muita certeza se a gente aprende com a história, se a história é uma professora para a sociedade, para as pessoas e tal. Se fosse, o mundo estaria melhor, né? Mas eu acho que recordar isso é importante. O Paulo, você falou bem aí. Primeiro, parabéns pela tua obra. É uma obra, além de importante, comovente para quem esteve e para quem imagina como tenha sido a construção desse movimento todo, né? O que aconteceu no Brasil, que parte dessa elite que apoiava a Revolução, em 83, muda de lado, depois vai para a tribuna, trabalha a Dante de Oliveira, não vence, mas depois acrescenta um colégio eleitoral e em 84 perde, em 85 ganha no colégio eleitoral. Quem é essa elite que mudou de lado? Ou quem são? Ou eram novos personagens? Não, eu acho que eram velhos personagens, né? O Brasil tem uma tradição. Eu sou jornalista, não sou historiador, faço questão de ficar no meu quartinho aqui, né? Não me aventurar muito, até porque os historiadores não gostam muito disso, né? Mas não há dúvida de que o Brasil tem uma longa tradição de 2 correntes políticas que disputam o espaço. Lá atrás era o DN e o PTB, certo? Quer dizer, os trabalhistas e os udenistas, que esses udenistas, uma mais à direita, num certo sentido, mais elitista também, mais preocupado com questões morais e de combate à corrupção, né? Os trabalhistas ligados aos trabalhadores necessariamente, que tem no Getúlio Vargas, né, a grande liderança histórica, e mais recentemente, num certo sentido, o Lula e o PT são uma espécie de herdeiro desse processo. Então, a elite que mudou de lado, digamos assim, que tinha apoiado o golpe em 64, realmente, e que depois mudou de lado, num certo sentido, essa UDN ampliada, né? Segmentos que hoje, em 2022, tiveram votando no Bolsonaro, né? Porque não há como imaginar que 49% da sociedade brasileira seja seguidora fiel dos preceitos do Bolsonaro e do seu radicalismo de guerra cultural, de anticomunismo radical e tudo isso. Mas havia e há uma divisão na sociedade que, naquele momento, foi, digamos assim, reduzida em grande parte porque havia a figura do Maluf, que, aliás, é uma figura que aparece muito pouco no documentário. Eu assisti depois, agora, recentemente, antes de ir para o ar, né? Depois de ter trabalhado lá em 2018, que foi quando a gente finalizou, e vi que, quer dizer, a ausência do Maluf, ela foi proposital, num certo sentido, e foi decorrência também do fato dele não querer falar, ele não quis dar entrevista. Então, né, eu teria entrevistado. Mas se eu tivesse colocado uma entrevista do Maluf, a história não seria equilibrada, porque, na verdade, naquele momento, o Maluf encarnou essa rejeição mais ampla que aumentou a frente para acabar com a ditadura.
E tinha essa ideia que a nossa geração, vamos dizer assim, compartilhou e que se revelou não real, de que bastava ter a eleição direta para presidente que todos os outros problemas seriam resolvidos, né? Porque se a gente escolher o cara certo lá, ou a mulher certa, tá tudo bem. Não, não é assim, né? O Brasil tem problemas e complexidades enormes, tem dívida social gigantesca, tem racismo, tem desigualdade, tem falta de educação, bom, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, e isso não se resolve, né? Tem falta de saneamento básico, para começar, né? Quer dizer, eu morei muito tempo em Santa Catarina e lá houve, como muita gente viu no noticiário, 3.000 pessoas contaminadas por um vírus por uma bactéria, melhor dizendo, que provocou diarreia. 3.000 pessoas, né, em 2021, porque entraram no mar ou porque beberam a água de Santa Catarina. Quer dizer, isso é mais prova de subdesenvolvimento? Não existe. Então, eu acho que essa frente se desenhou ali com essa ilusão, num certo sentido, passou direta, está tudo resolvido, né? De um outro lado, é o seguinte, também vamos achar uma saída política e de consenso e de conciliação que o Brasil anda para frente, mas não revisa o seu passado. Então, certas questões do passado, como, por exemplo, o papel das Forças Armadas, né? O respeito à Constituição, né? A aceitação da ideia de que o cara foi eleito, tem que governar, isso não se resolveu ali. E é por isso, num certo sentido, que a gente está vivendo a realidade que estamos vivendo hoje. Nesses últimos tempos aqui, a gente teve aí a entrada da mídia social, teve toda uma revolução aí na nossa profissão até, né? Vamos chamar, vamos falar a verdade. E uma das coisas que aconteceram foi que a imprensa, aqui no Brasil, mas também a gente escuta essa queixa em outros países, que a imprensa se partidarizou. A imprensa deixou de ter aquele compromisso com a imparcialidade. Você acha que isso é verdade, que a imprensa realmente se partidarizou e deixou de ter esse compromisso objetivo com a reportagem? Se você acha que sim, você acha que isso é um momento que está se vivendo, que isso volta, ou não, estamos nesse novo mundo? Olha, a minha bola de cristal é meio fraquinha, né? Sempre meio embaçada. Mas já houve momentos na história da imprensa brasileira em que havia esse grau de engajamento, dessa partidarização dos colunistas, dos opinadores, né? E esse predomínio da opinião sobre a tentativa de constatar os fatos, né? Porque eu não acredito na imparcialidade da imprensa nem do jornalista. Eu acho que deve ser um objetivo pendurado na parede, que você tenta alcançar, mas nunca alcança, em primeiro lugar, como jornalista, porque cada um de nós tem as suas preferências, a sua formação, as suas ideias, tal, e elas, de alguma forma, envolvem e contaminam a atividade profissional. Quer dizer, por mais que se procure ser, vamos dizer assim, isento, tal, isso não é 100%. Mas, no período do final do Império, quando já havia a defesa da República e quando houve a grande debate sobre o fim da escravidão, né, a imprensa brasileira, que era muito diversificada, tinha muitos jornais, né? São Paulo tinha uma dúzia de jornais, tinha jornal de comunidade, de italiano, de francês, de inglês, tal, Rio de Janeiro muito mais. Enfim, o Brasil inteiro tinha muito mais jornal do que tem hoje em dia, né? E cada um desses jornais tinha a sua corrente de pensamento e tinha editoriais e opiniões expressas permanentemente. Da mesma maneira que hoje acontece no YouTube e nas redes sociais, né? E que hoje o que predomina são aquelas correntes, na verdade, porque é mais de uma, que tem um ponto de vista sobre tudo, opinião sobre tudo. Então, a minha pegada, vamos dizer assim, jornalística, que não é essa, né? Eu fui poucas vezes comentarista, porque nunca me senti muito à vontade em ser comentarista político, por exemplo. Tive já esse trabalho em algumas TVs e tal, em colunas, mas eu tenho dificuldade,
Por quê? Porque eu acho que, às vezes, a minha opinião não tem realmente nenhuma importância e é mais uma opinião, né? Mas o que está hoje na moda e está bombando, como dizem assim, é o contrário. É ter opinião sobre tudo. Em São Paulo, ontem, eu fui na casa de um amigo, eu peguei a Folha de São Paulo pela primeira vez, depois de uns 7 anos, talvez, muito tempo, fisicamente, o jornal. É uma coisa esquelética, né? Impressionante. O Estadão, então, diminuiu até de tamanho. Essa crise levou quase que ao fim da reportagem e, portanto, à facilitação, à multiplicação e ao incremento dos opinionistas, se é que essa palavra se aplica, quer dizer, aquele que tem opinião sobre tudo, né? E agora já tem jornalista aí, que no passado foi dirigente de grandes veículos de imprensa escrita, criando revista só com um ponto de vista. Não tem espaço para divergência nem para nenhuma variedade. Eu penso que isso talvez não dure para sempre, porque é muito cedo ainda para a gente avaliar os efeitos do que vai acontecer com a informação na geração mais jovem, para a qual, por exemplo, a televisão não tem a menor importância, né? Eu vejo a minha neta de 10 anos e a de 8, as mais novas, elas veem umas coisas na internet que, juro, eu não tenho ideia de qual é o atrativo daquelas coisas. É uma coisa produzida pelas próprias crianças, dura 3, 4 segundos, é uma quantidade de bonequinhos japoneses ou com jeito de japonês que eu não entendo nada. E é aquilo que atrai a atenção delas, não é nem mesmo os streamings da vida, os Netflix da vida, não. É YouTube mesmo. Não? Agora, o que essa geração vai consumir e vai respeitar e vai valorizar em termos de informação daqui a 10 anos, quando tiverem, né, 20 anos de idade, eu não sei. Paulo, 8 de janeiro foi um desastre. Foi assim uma coisa grotesca e chocante, né? Mas ele determina o fim de um processo ou ainda nós estamos vivendo esse processo e ainda não acabou. Daí vai terminar novas tentativas de supressão de direitos civis. Isso vai desembocar no quê? Qual é a sua opinião a respeito? Eu acho que ainda não acabou, porque eu penso que aquilo teve planejamento, organização, recursos e estrutura. Não foi uma explosão como 2013, por exemplo. Eu fiz uma série junto com a socióloga Ângela Alonso, que chama sobre 2013, fiz uma série e um filme. Né? Um passou na Globoplay, outro no Canal Brasil. Eu acho que houve ali uma articulação que, vamos dizer assim, permitiu reunir aquelas pessoas ali, né, e mobilizá-las e abrir as portas do coração do Brasil para que elas agissem daquela maneira, né? É mais difícil, obviamente, haver esse tipo de repetição dos processos por duas questões. A primeira é a punição, né, e processo, julgamento, que seja ele totalmente dentro da lei, né, dos que infringiram a lei naquela ocasião. E, em segundo, o entendimento das instituições que agora parecem ter acordado, né, governos estaduais que comandam as PMs, né, o próprio judiciário, o Congresso, ou grande parte dele, né, o governo federal, obviamente. Então, tem um outro cenário que é mais difícil, porque aí sim, eu acho que a lembrança do processo político que levou ao fim da ditadura é elucidativo. Durante muito tempo, as tentativas de reagir à ditadura, fossem elas pela força, como pela luta armada, pelas manifestações de massa, pela organização sindical, pela manifestação da igreja e da sociedade civil, tudo isso foi duramente reprimido e a repressão funcionou, né? Impediu, dificultou, retardou o processo.
Então, por isso que eu quero dizer, quer dizer, houve naquele processo da luta pela democracia uma persistência da sociedade no sentido de insistir na ideia. Se isso vai acontecer com essa onda de extrema-direita, que não é só do Brasil, ou não, eu não sei. Eu sei que eu passo parte do tempo em Portugal, onde o partido de extrema-direita tinha um deputado, hoje tem 11. É a terceira força política do parlamento português. Né? E ele cresce com a mesma mistura de ideias retrógradas e algumas estapafúrdias, preconceito, utilização da mídia, né, populismo, tudo isso misturado junto e numa confusão danada. Então, eu não acho que se resolveu a questão. Né? E, mais do que isso, acho que vai ter um outro dado a verificar em curto prazo, que é quanto tempo vai demorar para que a sociedade, vamos dizer assim, comece a cobrar do atual governo, o governo Lula, determinadas afirmações e promessas que são difíceis de cumprir, que eram necessárias de fazer e são necessárias de realizar. Por exemplo, sei lá, o fim do desmatamento, ou cada pessoa no Brasil comer 3 vezes por dia, né? Ou mais espaço para os negros, para as mulheres, para as minorias, enfim, tudo isso e muito mais, né? Ou imposto de renda, pagar menos, enfim, tudo isso vai começar a ser cobrado. Então, essa situação que hoje a gente vive uma suspensão, talvez mais adiante se acirre, vamos dizer assim, a oposição. A sorte que eu vejo é que não vejo nesses segmentos da oposição que, vamos dizer assim, alinhados com aqueles manifestantes do dia 8 de janeiro, nenhuma figura política com relevância, consistência para ser a figura de proa desse processo. Não acho que é o presidente Bolsonaro. O Paulo, você falou aí da sua passagem por Portugal, do crescimento da direita em Portugal, e eu queria... Por que você acha que a direita ganhou as ruas? As ruas sempre eram da esquerda. Tradicionalmente, acho que desde a Revolução Francesa, as ruas sempre foram da esquerda e, de repente, a gente viu a esquerda se encolher. Isso não só aqui no Brasil, a gente está vendo isso na Itália, está vendo nos Estados Unidos, na França, Portugal você citou. Por que você tem alguma impressão aí em termos de comunicação, do que está acontecendo, por que houve essa... Isso coincide um pouco com a mídia digital, mas também não eu acho que é coincidência, mas enfim, a bola é sua. Eu acho que teve um papel importante, as redes sociais tiveram um papel importante, mas eu creio que, de alguma forma, esses setores, vamos dizer assim, são, vamos dizer assim, operados por coisas mais organizadas sobre as quais a gente tem pouca informação e conhecimento. Entendeu? Esse que eu acho que é o... Quer dizer, não é geração espontânea, entendeu? Mesmo internacionalmente. E, num certo sentido, realmente, algumas das táticas e das ações que a esquerda aplicava, entre elas essa coisa da aliança internacional, da solidariedade internacional, né? São, vamos dizer assim, fruto do momento atual e da compreensão que esses setores têm de que por aí conseguem criar confusão. Agora, de outro lado, tem algumas correntes dessas que são as correntes do caos, realmente. Elas não querem construir nada, elas querem destruir, né? Elas querem dissolver, elas querem liquidar os avanços que existem. E tem um outro fator, que aí eu não acho difícil resumir em poucas palavras, mas coloco só como, vamos dizer assim, como alerta, se é que a palavra se aplica, e quem sou eu para alertar, que é o fato do seguinte: hoje em dia, na esquerda ou na sociedade, de modo geral, cada grupo está interessado na defesa dos seus
temas específicos. Se o negro é pela igualdade entre negros e brancos e pelo pagamento da dívida social da escravidão, as mulheres em relação ao feminismo, empoderamento das mulheres, os LGBTs em favor da diversidade sexual, da liberdade de gênero, sei lá, e por aí vai. Então, cada um está no seu quadradinho, né, preocupado com essas lutas e considera que as grandes teses não têm mais defensores, né? Na série sobre 2013, um dirigente da CUT disse o seguinte: toda vez que a massa vai para a rua sem uma pauta definida, você abre espaço para surgir qualquer coisa, né? Inclusive essa coisa, lá que começou a história do sem partido, em 2013, né? Quando setores da esquerda alinharam-se a setores da direita para dizer que não podia ter partido presente nas manifestações. O desenvolvimento disso foi um reforço da ideia de que a política é nojenta, não serve para nada, né? Todos os políticos são iguais, todos são corruptos, impeachment da Dilma e por aí vai, né? Então tem um processo que vai acontecendo que eu acho que é um pouco uma mistura disso tudo. Realmente não é só no Brasil. O que as instituições poderiam fazer para combater essa quase uma coisa alienada, né? Esse momento de alienação, você fica tudo, cada um no seu quadradinho, né? Como é que se abraça isso e fala, olha, não é bem assim. Vamos conversar, quem é que tem que fazer essa ação? É o Supremo, é o Legislativo, é o Executivo, como instituição, são os partidos políticos, são elementos. Quem vai agregar essas pessoas? Porque a gente não pode acabar tendo mais um 8 de setembro que representa a largaça, né? Que começa a preparação de um golpe mais tarde. Acho que nós temos que romper com isso. Se a gente não prestar atenção que existia um tenentismo, que existia uma ditadura do Vargas, depois teve a redemocratização, aí teve a Aragarça, a ação do Lott foi fundamental para interromper. Aí a UDN se reorganiza com o Lacerda e culmina com uma ação de aliança com a turma do Juarez Estrada e culmina com o golpe de 64. Como é que a gente evita isso? Olha, eu acho que é um pouco cada instituição ter a ação, a preocupação com essas ações, vamos dizer assim, de conscientização, se é que a palavra ainda fica em pé, e, num certo sentido, eu penso que os governos do PT, notadamente o Lula, tinham uma noção, que eu não sei se mudou, espero que sim, de que bastava dar uma geladeira ou um carro comprado no consórcio para a pessoa e mais 3 refeições por dia, que estava tudo resolvido. Quer dizer, privilegiou-se muito o consumidor e não o cidadão. E isso, quer dizer, vamos dizer assim, os modelos de participação que existem, alguns são para uma minoria extrema, né? Isso vai sei lá, do condomínio onde a gente mora, no prédio que a gente mora, no bairro que a gente mora, né? Ou abaixo-assinado da rua, até questões mais gerais. Então, eu acho que eu não penso que há uma instituição só capaz de fazer isso, mas talvez essa cena inesquecível de 8 de janeiro, né? A que mais me impressionou de todas que eu vi não foram as cenas de destruição dos palácios. Foi a cena que eu vi no Jornal Nacional, por tabela, na verdade, na internet, né? Não assisto o Jornal Nacional onde eu estou aqui, não tem como acessar, que eram a polícia militar abandonando a defesa do Supremo e liberando a entrada dos manifestantes. Quer dizer, era uma aliança tática e momentânea entre o comando daqueles policiais que deveriam defender a instituição
com os manifestantes, tá certo? Quer dizer, isso era o sonho da gente lá na passeata em 68, né? Que né, tinha um slogan que eu não me lembro mais, que falava assim, a gente falava, mataram um estudante, podia ser seu filho, que era para a classe média se mobilizar, mas tinha um outro que era, você também é soldado, você também é explorado, qualquer coisa assim. Aquilo nunca colou naquela época. Mas ali em Brasília, naquele momento, pelas imagens de um drone, quer dizer, mais imparcial do que isso não tem, porque não tem a repórter filmando, nada, era apenas um drone, aconteceu. Então, esse risco está colocado e, realmente, para que ele desapareça, seria necessário que a sociedade aceitasse e entendesse alguns princípios elementares, esses da democracia, do respeito à lei, do respeito ao resultado eleitoral, né, dos julgamentos justos, enfim, de tudo isso, né, do papel da política, etc. E tal. É muita coisa para resolver em curto espaço de tempo. Né? Não sei se isso vai acontecer. Vendo lá o seu documentário, vendo os líderes políticos que aparecem, a gente é obrigado a comparar com os líderes políticos de hoje. E a impressão que a gente tem é que houve uma grande decadência. É claro que esses líderes de ontem eles já estão, como se chama, emoldurados pela história e a circunstância já apagou muito do que eles fizeram de errado, de mal, e a gente se lembra mais do lado bom deles. Mas, mesmo dando esse desconto, a gente tem uma impressão que estão faltando pessoas da altura do Tancredo, da altura do Ulisses e outros que estavam lá. Você concorda com isso? E se você concorda, por quê? Porque o Brasil cresceu. Eu concordo, mas não sei, não tenho uma explicação clara. Eu diria que talvez um pouco resultado dessa ideia de que política não é para a gente. Entendeu? Meu filho, por exemplo, foi candidato a vereador pela rede aqui em São Paulo, há um tempo atrás, e vai provavelmente ser candidato novamente agora, na próxima eleição, para vereador. Teve poucos votos, tal, tinha uma candidatura meio diferenciada e tal. Quando eu falava para os meus amigos, meu filho vai ser candidato a vereador, as pessoas se espantavam. Né? Meus amigos da minha geração, meu universo. Por quê? Porque ninguém quer ser político. Né? Hoje já há uns movimentos de renovação em várias correntes, aí tentando construir novas lideranças, etc. Mas, durante muito tempo, né, o futuro das pessoas mais qualificadas, sei lá o quê, mais bem intencionadas, não era direcionado para a política. Né? E, de um lado, também a própria modelo eleitoral brasileiro, que dificulta muito a eleição se você não representa ou um espaço territorial definido, ou um grupo, uma galera, né, uma tribo específica que sustente isso aí financeiramente e com votos, faz com que a representatividade do legislativo seja muito fragmentada. Você tem poucas figuras no legislativo federal, por exemplo, que defendem teses genéricas e amplas. É a bancada disso, a bancada daquilo, o grupo da não sei quem, os que defendem tal coisa assim, né? E isso, de alguma forma, desqualifica a representação. Né? E, realmente, o Brasil cresceu, né? A educação, de alguma forma, ainda melhorou, ampliou, pelo menos em termos numéricos e tal, mas temos esse gap. Quando a gente vê situações como, por exemplo, Portugal, lá onde acompanho mais a política, o cenário é completamente diferente. Os partidos políticos ainda têm alguma consistência. Em segundo lugar, o debate político é acompanhado mais de perto pela população, né? Mas lá também está havendo um crescimento dos populismos, né? e das irresponsabilidades. Pegando esse teu gancho de Portugal, alguma chance de sair uma geringonça aqui no Brasil ou não? Acho muito difícil, né?
Primeiro, por causa do presidencialismo, né? Quer dizer, eu diria que, num certo sentido, quer dizer, é que são coisas diferentes. O presidencialismo de coalizão é quase que uma geringonça ao contrário, né? Quer dizer, você pega quem está no poder e faz uma série de concessões e de acordos para garantir que os seus projetos sejam aprovados no parlamento. Lá em Portugal é o contrário. Os partidos se arrumaram, agora já não tem mais isso, né? Tem uma maioria absoluta do PS que está sofrendo um desgaste natural de estar governando sozinho, mas é a aliança dos parlamentares que elege o primeiro-ministro, né? É totalmente diferente o processo. Então, eu gostaria muito, como pessoa, como cidadão, que algumas correntes superassem as suas divergências. Uma pequena demonstração disso aconteceu na condição de Geraldo Alckmin como vice de Lula, né? Foi esse, talvez, o momento e o movimento mais expressivo da candidatura do Lula, no sentido de demonstrar ou de sinalizar que o governo não seria e não será um governo puro sangue do PT, né? Agora, na composição, não ficou bem claro quanto disso será realidade. E, ao mesmo tempo, há já indícios de que as soluções tipo geringonça às vezes dão errado, né? Veja o ministro das Comunicações, por exemplo, que assume, já envolvido em certas acusações desagradáveis, né? De ter se beneficiado do orçamento secreto, etc. e tal, né? Então que foi ali uma área importante que, mais uma vez, é entregue a alguém que não é do ramo, né? Porque não é alguém que tenha passado disso. Ali foi uma solução política para um arranjo, digamos, governamental, né? Que a gente ainda não sabe. Hoje, né, nós estamos falando aqui quando vai acontecer ainda a eleição para a Câmara e para o Senado, não se sabe sequer que cenário vai ter o comando dessas duas casas a partir de amanhã. Perfeito, Paulo. Eu acho que a gente cobriu aqui bastante. Eu acho que as pessoas estão curiosas aí para ver o. Legal. Só deixar o registro. Já. Todo sábado, 10h30 da noite, na TV Cultura. Sábado, 10h30 da noite, na TV Cultura. E qual a data? Tem dia? Nós estamos. O próximo será o quarto, no dia 4 de fevereiro, é o quarto episódio, dia 11 de fevereiro, o quinto, e dia 18, o sexto episódio. Depois disso, provavelmente, vai estar no YouTube da TV Cultura. Ah, tá. Não vai estar nem disponível em nenhuma plataforma conhecida. Por enquanto, não, porque a gente tem um compromisso com a TV lá, que é a licenciadora da série no Brasil. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.